Que a graça, a paz de Jesus Cristo possa encher os nossos corações, o seu amor, sua misericórdia e seu perdão. Não tenha medo. Não tenha medo. Na segunda carta de Paulo a Timóteos, no capítulo de número 1, no verso 7, está escrito: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A história de Jó, da vida de Jó, nos ensina algo muito interessante. E eu quero compartilhar com você que nos ouve. No capítulo 3 do livro de Jó, no verso 25, lá está escrito assim: o que eu temia me sobreveio. Somente a parte A do texto. Está escrito isso. O que eu temia me sobreveio. E aí fica uma interrogação. E você mesmo pode tirar as suas conclusões. O que você acha disso? Mas eu vou te dar aqui 3 opções. E fica ao seu critério fazer o julgamento do que poderia ser de fato. Bom, Jó, ele disse: o que eu temia me sobreveio. Então, tudo bem. Qual era o medo de Jó? O que é que Jó ele temia? O que seria? Qual seria o medo de Jó? Bom, 3 opções, mas você pode tirar até 10, 20, 30 se você quiser. Mas vou colocar aqui 3. O medo de Jó era de ter que enterrar os seus filhos. O medo de Jó era que os seus filhos morressem primeiro do que ele. Todo pai tem esse, abre aspas, esse medo, esse temor que os seus filhos morram primeiro do que ele. É verdade. Bom, eu tenho 5 filhos, né? Será que o medo de Jó era esse? Ele diz lá, capítulo 3, verso 25, o que eu temia me sobreveio. Muito interessante. Não, tudo bem. Segunda opção, o medo de Jó era um medo de perder todos os seus bens e ficar pobre? Será que esse era o medo? Porque no capítulo 1 de Jó, capítulo 2, vai nos mostrar que todos os seus filhos morreram. Mas também nos mostra no capítulo 1 que todos os seus bens, os seus servos, os seus trabalhadores, eles foram saqueados e mortos. Agora, qual era o medo de Jó? Era de perder seus filhos? O medo de Jó era de perder todos os seus bens? Ou o medo de Jó era de ficar doente? Qual é o seu medo? Veja bem o que diz esse texto. O que eu temia me sobreveio. Parece que o medo acaba atraindo as coisas que são negativas. Não sei, talvez eu esteja errado. Mas a palavra nos fala que Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder e de amor, e de moderação. Interessante que no capítulo 1 de Jó, quando você faz lá uma leitura, quem era Jó? Jó, segundo o próprio Deus, ele fala, ele era um homem íntegro, justo, temente a Deus, um homem que se desviava do mal. Aí, quando Satanás também se apresentou ao Senhor dentre os filhos de Deus, quando eles foram se apresentar para Deus, ele alegou para Deus que Jó era quem ele era, por causa que Jó era um homem abençoado, tinha tudo, tinha prosperidade, entende? E o diabo falou para Deus naquele tempo que se Deus tocasse, né, em alguma das suas coisas, que ele blasfemaria contra Deus. Bom, Jó não era um, vamos dizer assim, vou usar a palavra cristão, ele não era um cristão, um crente materialista, entende? Que só servia a Deus por causa dos bens materiais, ou por causa da prosperidade, entende? Mas é lógico, Deus já sabia disso. Deus não precisava nem provar Jó para saber se ele ia ser fiel a ele ou não, porque Deus ele sabe todas as coisas, porque Deus ele é onisciente. Entende? Ele é onisciente, entende? Ele conhece a pessoa antes mesmo dela nascer. É isso que diz, parece que é Jeremias capítulo 1, verso 5, né? Deus disse isso para Jeremias: antes que tu fosse formado no ventre materno, eu te conheci.
Ah, meu Deus, ele é poderoso mesmo. Antes que foste formado no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse da madre, eu te consagrei. Profeta às nações. Bom, Deus, Davi também no Salmo 139, ele fala sobre a onisciência de Deus, né? Ele fala assim, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conhece toda. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingi-lo. Tu me cerca por detrás, por diante e sobre mim colocas as mãos. Para onde me ausentarei da tua face? Para onde fugirei do teu espírito? Se subo ao céu, lá está. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Até as próprias trevas não te serão escuras, pois as trevas e a luz são a mesma coisa. Esse é o verso 12 do capítulo 139. Bom, Deus já sabia que Jó ia fazer, lógico. Quem não sabia é o diabo, porque ele não sabe nada, ele não sabe de tudo. Mas Deus sabe. Deus sabia disso. Então, o que acontece? Você percebe que Jó, ele não era só um homem íntegro, justo, temente a Deus, que se desviava do mal. No capítulo, no verso 5, fala que Jó, ele separava os seus filhos, santificava seus filhos e de madrugada oferecia sacrifícios pelos seus filhos com medo que eles tivessem pecado contra Deus. Então, Jó, ele era também um sacerdote da casa, aquele que intercedia pela sua família. Uma coisa interessante, quando Satanás pediu para Deus que tocasse em Jó para ele blasfemar contra Deus, Deus falou para ele, me parece que é no capítulo 1, verso 12, tudo quanto eles têm está em teu poder, somente neles. Ou seja, a vida dele me pertence, poupa-lhe a sua vida. Ou seja, Deus não autorizou a Satanás tirar a vida de Jó. E interessante, né? Que o diabo obedeceu à voz de Deus. Saqueou todos os seus bens, matou os seus servos, matou os seus filhos, mas não tirou a vida de Jó. Sabe por quê? Porque a vida de Jó pertencia e ainda pertence a Deus. Assim como a sua vida pertence a Deus e a minha vida também pertence a Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa. Você não vai morrer. Você não vai perder a sua vida sem a permissão de Deus. Deus, ele é soberano. Você não vai morrer, a não ser que Deus queira que você morra. Se você tem consciência disso, que você não pode morrer enquanto Deus não quiser, não temas. Você não precisa ter medo. Entende? Se você tem consciência que você não morre antes da vontade de Deus, você não precisa ter medo. Sabe o que isso acontece? Isso traz segurança. Lembra? Voltando lá no capítulo 3, no verso 25. Olha o que Jó disse. O que eu temia me sobreveio, me aconteceu. Eu te dei 3 opções. O medo de Jó era de perder seus filhos. O medo de Jó era de perder seus bens. O medo de Jó era de ficar doente. Qual era o medo de Jó? Aí você descobre, você pesquisa e analisa para você saber qual era o medo de Jó. Eu estou te dizendo aqui uma coisa. Você não precisa ter medo. Você precisa ter fé, você precisa ter esperança, você precisa ter confiança. É Salmo 125 que está escrito, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firme para sempre. Voltando lá no capítulo 1, no verso 12, quando Deus falou para Satanás, em outras palavras, para você me entender melhor, Deus falou para ele, a vida dele me pertence. A sua vida pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus. Entende? Tem um acontecimento que ele é muito interessante. Isso mostra a soberania de Deus. Nós servimos um Deus que ele é soberano. Isso é muito interessante. Não me recordo agora, talvez capítulo 21 de João, mais ou menos, verso 18 a seguir, por ali. O que acontece? Jesus havia falado para Pedro a maneira que ele haveria de morrer. E me parece que no versículo 21, quando Pedro viu que João estava vindo por trás com ele mais Jesus, Pedro perguntou para Jesus, e quanto a este? E Jesus disse para Pedro, se eu quiser que ele viva, o que tu tens com isso? Ou se eu quero que ele viva, o que você tem a ver com isso? E aí conta a história
que muitos, acharam que João ele não haveria de morrer. Mas, na verdade, Jesus só demonstrou a soberania de Deus. Se eu quiser que ele viva, entende? Se Deus quiser que você viva, entende? Ninguém tira a sua vida. Não tem vírus, não tem doença. Se Deus quiser que você viva, ninguém tira a sua vida. Ninguém pode. Só se tiver a permissão de Deus. Deus, ele é soberano e tem controle sobre todas as coisas. E o interessante, para a alegria nossa, você imagina na antiga aliança, o diabo teve que pedir permissão para Deus. Isso é muito interessante. Na antiga aliança, ele teve que pedir permissão para Deus para tocar em Jó. E eu vou te falar para você, depois que Jesus Cristo ele nasceu, ele morreu, e ele ressuscitou, está vivo, está aqui agora, está com você também agora. Ficou mais estreito ainda para o diabo. Se antes ele tinha que pedir permissão para Deus para poder fazer alguma coisa, agora piorou tudo para ele. Porque Jesus, no último grande dia, Mateus, me parece que capítulo 28, verso 18, ele diz assim, todo o poder é me dado, nos céus e na terra. Jesus Cristo tem todo o poder nos céus e na terra, entende? Ele tem o controle sobre todas as coisas. E olha, não há questionamento contra quem é soberano. Me parece que é o livro de Samuel, se não for o capítulo 1, verso 6, é o capítulo 2, 6 lá de 1 Samuel, ele fala, eu mato, eu faço descer a sepultura, eu faço subir, eu exalto, eu humilho, eu empobreço, eu enriqueço, ou seja, eu faço todas as coisas. Deus é soberano, ele faz o que quiser. E não adianta querer questionar o porquê das coisas. Uma coisa é certa, você não precisa ter medo. Entenda que a sua vida, me parece que é no Evangelho de João, no capítulo 10, me parece que é o verso 28, e eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém, ou seja, ninguém pode arrebatá-los da minha mão, diz o Senhor. Você está nas mãos de Deus, ninguém pode tirar você das mãos de Deus, ou seja, não temas. Eu vi um pregador uma vez falar, eu não fiz essa pesquisa, mas um pregador uma fonte segura, ele disse o seguinte, que na Bíblia está escrito 365 vezes a palavra não temas. É como se você acordasse todos os dias e Deus falasse para você, não temas, não tenha medo. É claro, você, numa época como essa, todos nós precisamos ter vigilância, é verdade, ter os nossos cuidados, o que estão dizendo? Máscara, gel, essas coisas, você já sabe, distanciamento, Mas eu vou te dizer uma coisa, com toda, a Bíblia fala na primeira carta, está escrito, Está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso de número 8, Ele diz, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando alguém para destruir. Está escrito, ao derredor. Mas me parece que é Salmos 34, verso 7, está escrito, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ele está ao derredor, mas o Senhor, ele está ao seu redor. O Senhor, segundo está escrito no livro de Salmos 121, o Senhor, ele é guarda fiel do seu povo. Lá está escrito, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda. É certo que não dorme nem dormita o guarda de Israel. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Não tenhas medo. Não temas. Tenha vigilância. Tenha os cuidados que precisa, mas não precisa ter medo. Você precisa ter fé, você precisa ter esperança, você precisa ter confiança. Confie em Deus e aprenda. Se você já sabia, tudo bem. Lembre, não esqueça disso. Deus, ele é guarda fiel do seu povo. É o Salmos 91. Me parece que é o verso 10. Nenhum mal te sucederá.
praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os seus caminhos. Olha, o Senhor é guarda fiel do seu povo. Eu profetizo na sua vida, em nossas vidas, nenhum mal te sucederá. Nenhum mal. Agora quando acontecem as coisas, né? Vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18, né? Em tudo dai graça. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, em tudo dai graça. É difícil, às vezes, agradecer nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas olha lá o que Jó fez. Jó, ele era um tipo de pessoa que ele adorava a Deus também nos momentos difíceis e de crises, entende? De adversidades, de lutas, de guerra, de batalha. Me parece que é no capítulo 1 de Jó, no verso 21, depois de toda aquela catástrofe lá, de perder os filhos, perder os bens, entendeu? E ficar um cara pobre, vamos dizer assim. Me parece que no capítulo 1, acho que é o verso de número 20, ou 19 a seguir, quando deram a notícia para Jó lá que seus filhos todos tinham morrido, diz o texto que ele rapou a sua cabeça, ele colocou o rosto em terra e adorou a Deus e disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu tornarei. Deus me deu, Deus levou, bendito seja o seu nome. E em tudo isso não pecou Jó e nem atribuiu a Deus falta alguma. Entende? Jó não era um cara materialista. Infelizmente, meu Deus, que tempo difícil. Se Deus não der as coisas, se Deus não fizer, é assim. Jó não era um cara que adorava a Deus porque tinha alguma coisa. E nós temos que ser assim também. Entende? Falar como Davi, me parece que é o Salmo 23, verso 4 que ele fala, né? Acho que é o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal nenhum. Salmo 27 também, lembrando. Salmos 27. O Senhor é a minha luz. O Senhor, Ele é a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida ou da minha alma. A quem temereis? Não temas. Não tenha medo. Lembra-se. Capítulo 3, verso 25. Lembra-se o que está escrito? Está escrito lá. O que eu temia me sobreveio. Parte A do texto. Você não precisa ter medo. Interessante, né? O medo de Elias colocou ele dentro de uma caverna, isolado, preso. É verdade. Colocou ele dentro de uma caverna, isolado, preso. A coragem de Davi, a fé de Davi, a confiança de Davi colocou ele no trono. Fez dele um rei. Verdade. As más notícias, elas não servem para a nossa motivação. Não. São as boas novas. As boas novas de esperança. Você pertence a Deus. Você é de Deus. Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Ele cuida de mim. Deus é soberano. Nada acontece sem a sua permissão. Ele tem poder sobre os céus e a terra, sobre todas as coisas. A sua vida pertence a Deus. E me parece que, recordando agora aqui, me parece que tem um texto em Coríntios, não recordo, vou arriscar aqui dizer, talvez é 6:20. 1 Coríntios, talvez é 6:20, não sei. Mas você acha, você encontra se você quiser procurar. Mas lá fala que nós fomos comprados por preço. Glorifique, pois, a Deus agora no vosso corpo. Voltando lá, Jó, nos momentos mais difíceis da vida dele, adorava a Deus. Entende? Ele adorava a Deus. Nós precisamos orar a Deus e buscar mais ainda a Deus nesses momentos tão difíceis da nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê fé. Que Deus produza fé em você. A fé ela é produzida mediante a palavra de Deus. O que produz fé em nossos corações é a palavra. Foi isso que o apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos, capítulo 10, me parece que é o verso 17, verso 17, capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir pela pregação da palavra de Cristo. A palavra, que ela produza fé no seu coração, esperança, a palavra de Deus. Que Deus abençoe você sempre, a todos nós. Essa é uma mensagem dos pregadores da Laje. Deus abençoe.